Oi, oi, mais um vídeo aqui no canal e nesse nós vamos finalizar a série dos vídeos de Maria Madalena com base na Biblioteca de Nag Hammadi. Não posso deixar de iniciar esse vídeo falando que durante muito tempo eu acreditava e fui ensinada que Maria Madalena era apenas uma pecadora arrependida, que Maria Madalena era uma prostituta. Mas quando eu abro o Evangelho de Maria, eu encontro algo completamente diferente do que eu imaginava. Eu percebo uma mulher que ensina, uma mulher que acolhe, uma mulher que interpreta os ensinamentos de Jesus, uma mulher que lidera. E é exatamente isso que incomodou e que incomoda até hoje. Então, vamos falar mais um pouco sobre. Já vou pedir para vocês darem um like e seguir o canal, porque isso vai ser maravilhoso para mim, para eu continuar compartilhando informações, compartilhando reflexões com vocês. Então, após a morte de Jesus, Maria ela compartilha algumas revelações que teve do mestre com os discípulos. E nesse momento que o pirão desandou, né, gente? Porque eles não aceitavam as informações terem sido passadas por uma mulher. André, um dos discípulos, ele não acredita que Jesus tenha dito aquelas palavras. Pedro faz ainda pior, vai mais longe. Ele pergunta se realmente Jesus falou com uma mulher sem o consentimento deles. Olha que abuso. Pedro tem que permitir Jesus falar alguma coisa, né? Jesus tem que pedir autorização a ele. Olha que abuso. E aí, nesse momento, eu percebo que Pedro ele não está revoltadinho porque os ensinamentos foram passados. Ele fica revoltado pelo fato de Jesus ter confiado aqueles ensinamentos a uma mulher. E aí eu consigo ver que o problema nunca foi a mensagem. O problema era Maria. E nessa mesma biblioteca, quando a gente lê os livros de Pete Sofia, ele diz que Jesus conversou com seus discípulos durante 12 anos após a ressurreição. E dentro desses diálogos foram feitas 64 perguntas. Dessas 64, 39 foram feitas por Maria Madalena. E aí é nítido a gente ver a intimidade de Maria com o Mestre. E nesse mesmo livro mostra Pedro reclamando de Maria para Jesus. Mas Jesus defende Maria. E aí que a reflexão ela se abre de uma forma mais extensa, né? É, porém, isso não me surpreende não, tá? Lendo os evangelhos canônicos, isso não me surpreendeu não, porque isso era normalmente esperado. Mas Jesus, ele tem uma postura totalmente diferente, totalmente fora da caixa, totalmente dessa cultura patriarcal daquela época. Porque Jesus, ele constantemente se aproximava dessas mulheres, ele conversava com elas, ele ensina e de alguma forma Jesus ele vem para devolver dignidade para muitas delas. E aí quando a gente vai na Bíblia, né, a gente consegue ver a mulher samaritana, lá em João, no capítulo 4. Jesus ele conversa sozinho com uma mulher samaritana, algo que naquela época era visto como um escândalo, um absurdo, porque ela era uma mulher samaritana. E aí eles percebem, pensam em um passado inadequado, num passado impuro para aquela sociedade, e mesmo assim, Jesus transformou essa mulher samaritana em anunciadora da boa nova.
ela se torna uma das primeiras missionárias do Evangelho. Outra mulher, a mulher que foi acusada de adultério, em João 8. Uma mulher que foi arrastada diante de Jesus para ser condenada, para ser apedrejada por aqueles homens que queriam que de toda forma ela fosse punida. E aí Jesus não participa daquela lógica de violência. O que ele faz? O que ele responde? Aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Enquanto a sociedade queria o quê? Queria punir. Jesus lhe devolveu a humanidade. Outro exemplo é a mulher que lavou os pés de Jesus, lá em Lucas 7. A mulher que era considerada pecadora, ela entrou na casa de um fariseu, chorou, lavou os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Os homens que estavam ao redor de Jesus a julgaram. Jesus não. Jesus acolheu e elogiou o seu amor. Mais uma vez, a gente consegue ver uma mulher marginalizada que foi vista por Jesus quando ninguém mais a via. A mulher do fluxo de sangue. E continuando em Maria Madalena, a gente chega nessa figura tão importante dessa história, né? Maria Madalena, ela acompanhou Jesus durante seu ministério. Ela permaneceu próxima de Jesus quando os discípulos fugiram. Ela estava com Jesus na crucificação. Ela presencia o sepultamento. E quando ela vai ao túmulo após a morte de Jesus, foi para ela que Jesus apareceu pela primeira vez após a ressurreição. Não foi para Pedro, não foi para João, mas foi para Maria. Isso não é apenas um detalhe. Foi uma escolha simbólica e muito poderosa. O primeiro anúncio da ressurreição é feito por uma mulher. E é por isso que muitos estudiosos chamam Maria Madalena de apóstola dos apóstolos, porque ela foi enviada para anunciar aos próprios discípulos aquilo que havia visto. E aí a gente vê esse conflito de Evangelho de Maria no texto gnóstico. O conflito ele reaparece. Pedro ele não consegue aceitar que uma mulher tenha recebido uma revelação espiritual. Mas Levi faz o quê? Levi confronta. E eu me impressionei com as palavras de Levi, tá? Porque Levi fala para Pedro: Pedro, tu sempre fostes exaltado. Agora você vê uma mulher como uma adversária? Isso para mim foi uma denúncia clara. O problema nunca foi a verdade. O problema é o preconceito. O problema é a incapacidade de reconhecer a autoridade espiritual numa mulher. E nesse momento, eu faço uma profunda reflexão. Que talvez essa pergunta do Evangelho de Maria seja algo tão atual na nossa sociedade, quando eu percebo
em quantas mulheres foram, foram e são desacreditadas, não pelo que dizem, mas simplesmente por serem mulheres. Quantas vozes femininas elas continuam sendo interrompidas, silenciadas, questionadas. E aí a gente consegue ver através do Evangelho de Maria que esse sagrado, ele não pertence a um gênero, que essa sabedoria, ela não pertence aos homens. Essa verdade não escolhe sexo. E talvez por isso que essa figura de Maria Madalena ela continua incomodando tanto. Porque a gente consegue ver de forma tão clara que Jesus enxergou nas mulheres discípulas, anunciadoras, líderes, testemunhas, muito antes de estruturas patriarcais tentarem apagá-las da história, tentar nos apagar, tentar nos anular, tentar tirar o nosso direito de fala, tentar tirar a nossa autoridade espiritual. Que possamos amar Jesus, compartilhar os seus ensinamentos, ensinar os seus ensinamentos, direcionar os nossos jovens, a nossa geração atual, sem escolha de gênero, sem escolha de líderes espirituais, porque quando Deus levanta, ele não está nem aí para sexo. Ele só quer que a obra seja feita, que a palavra seja manifestada, seja direcionada, seja compartilhada.